Está começando o Ânima Podcast, um podcast cheio de boas inspirações. Eu sou Kênia e estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia, sempre sorridente. Achei que fosse falar sempre azul, estava esperando. Não, azul já estou. Então, que bom, que bom. Sabe. Para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um assunto que está assim em alta, que a gente escuta muito falar, mas que a gente às vezes fica meio perdido. Narcisismo. A gente escuta falar, fulano é narcisista, Beltrano é narcisista. E o que é narcisismo? Vamos entender isso hoje e para isso nós convidamos Elizabeth Pimentel. Bem-vinda. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, muito boa oportunidade de poder esclarecer esse assunto tão importante. Que bom, Elizabeth. Parabéns por ter trazido esse tema. Ah, que bom. Eu fico feliz de você estar aqui com a gente. E antes de a gente começar, pedir para vocês, se uma produção me degola, fala assim, Kênia, você esqueceu de falar, então não vou esquecer. Até anotei aqui para não esquecer. Se inscreva no canal. Deixa isso. Se inscreva, só apertar um botãozinho. Não custa nada. Se inscreva, deixa o seu like, depois coloque seu comentário. Tudo isso é importante. O algoritmo entende que é importante e acaba distribuindo para mais pessoas. Tá 50% bem? Das pessoas que assistem e consomem a Ânima não são inscritas no canal. E é por isso que nós estamos pedindo, para que você se inscreva, para que a gente chegue mais longe e um bom conteúdo chegue na casa das pessoas também. Entendeu? Isso, muito bem. Verdade. E falar para vocês também da loja Ânima, que está com 10% de desconto até o domingo de Páscoa. Nós trouxemos aqui o Wellington Persiliano, que ele foi um episódio maravilhoso falando do crime à cruz, a conversão dele, e a gente falou que ia trazer o crucifixo que ele faz lá na comunidade Fraternidade e o Caminho. Então, olha aqui, gente. Ele produziu as peças lá na comunidade dele e eu acho belíssimo esse crucifixo. Ele é meio retorcido, eu acho isso aqui tão bonito. E ele fez um para mesa, um maior que também é de mesa, que a pessoa apoia assim, aqui não dá para ver, apoia assim na mesa, que é bonito, e este terço também muito bonito. Eles também estão entrando na loja Ânima, e toda vez que alguém adquire uma peça dessa, acaba ajudando a comunidade Fraternidade do Caminho, porque daí nós compramos mais deles para repor as peças, e assim eles vão conseguindo também o sustento da comunidade. Então, tudo, inclusive aqui, ó, o meu colar com a minha medalha de Nossa Senhora, e tudo que temos na loja Ânima, assim como o nosso livro Fátima, tá tudo com 10% de desconto. O cupom é Páscoa 10. Só escrever na loja animaoficial.com.br Páscoa 10 e aí vocês vão ter os 10% de desconto. Só que só dura até a Páscoa. O desconto é só até, os 10% de desconto é só até o domingo de Páscoa. Não percam, tá bem? Este livro é presente para nossa querida convidada. Obrigada. Muito bem, olha só, gente. A Elizabeth Pimentel, ela é psicóloga e especialista em narcisismo, escritora, palestrante internacional e autora dos livros Revendo Caminhos, O Poder da Palavra dos Pais, Contagem Regressiva. Muito bem, né? Só tudo isso, né? Ó, que maravilha. Então, a gente achou muito importante te trazer aqui, porque eu tenho escutado muito falar em narcisismo. E às vezes eu fico vendo umas postagens no Instagram, os comentários que entram embaixo, assim, minha mãe é narcisista, meu marido é narcisista, não sei que minha irmã é narcisista. Eu falo, caramba, agora todo mundo é narcisista. Eu fico meio assim, né? Falei, agora todo mundo tá se achando narcisista. Eu falei, vamos desvendar um pouco isso. É assim, o que caracteriza uma pessoa narcisista? Tá. Primeiro, esse não é um assunto assim de moda mesmo, não é porque todo mundo está falando, porque um fala, o outro entra e fala também. É um assunto necessário. E às vezes, quando você falou assim, parece que todo mundo agora é narcisista, é porque o mundo vai ser cada dia mais narcisista, não é? A própria Bíblia avisa isso. Lá, o apóstolo Paulo fala, em 2 Timóteo 3, ele fala para Timóteo assim, fique atento, porque tempos difíceis virão, onde os seres humanos serão. Ele não fala de alguns, ele fala os seres humanos serão. E ele dá todas as características de um narcisista. A gente nunca prestou atenção nisso. Bora pegar uma Bíblia? Pedir a produção trazer uma Bíblia para gente que eu achei tão interessante isso. Eles vão trazer ele pra gente. Traz uma Bíblia aí, produção, por favor. Pega lá na minha sala, se for possível. Todas as características. Então, isso já foi... Aí a gente começa a analisar as características. Legal, né? Muito bom. Você vê que a Bíblia é realmente o nosso manual de instrução, né?
ali tem tudo que a gente precisa, É, né? com certeza. O cristão precisa ler a Bíblia, precisa conhecer. Sim. E na Bíblia, o apóstolo Paulo, quando fala, ele fala para Timóteo estar atento, certo? Estar atento. E depois que ele coloca essas características, ele fala assim: deste afaste-te. E é muito interessante que eu sei que já que a gente começou a contextualizar aqui, eu só contextualizei aqui na Bíblia para a gente entender que isso é um assunto antigo. Uhum. Ele não tinha esse rótulo, porque naquela época não se falava, não tinha esse diagnóstico, não tinha esse rótulo. Mas as características estão ali, todas é verdade. elas. E parece que isso aqui é meio conhecido mesmo, viu? Últimos dias. 2 Timóteo 3. Muito bem, vamos lá. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão, vamos lá agora, egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. E por aí vai. Sim. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Nossa. É isso aí. Forte, né? É muito forte e muito significativo. Sim. Porque essas características, por exemplo, fala aí sobre aparência de piedade. Isso, aparência de piedade. Aparência Uma de das piedade. características do narcisista é a aparência de piedade. Porque existem 2 tipos de narcisistas. Tem o narcisista exposto, tem aquele que é visível que ele é narcisista, aquele que é orgulhoso aparentemente. Você percebe a arrogância, ele é sedutor, ele ocupa lugares importantes, ele chega nos lugares já chegando, tomando conta do ambiente. Você percebe a forma de se expressar dele, a arrogância, ela é muito visível, certo? É flagrante. Mas tem o outro narcisista, que é o oculto, que esse é muito difícil de você descobrir, porque é o que tem a aparência de piedade. De piedoso. Esse é o Caramba, vitimista. esse aí é brabo, hein? Esse é perigoso. É. Esse é o vitimista, é aquele que seduz, é aquele que conquista. Quando uma pessoa começa um relacionamento com um narcisista que tem aparência de piedade, né, o oculto, é muito difícil você saber que ele é um narcisista, porque ele te encanta, ele te acolhe, ele procura descobrir quem é você, seus pontos fracos, seus gostos, ele procura saber sua vida, ele vai te escutar, ele vai te dar atenção, vai ser uma pessoa amorosa, carinhosa, mas te essa é dar a primeira presente. característica do picareta, né? Mas aí porque tudo para é você bom. pegar a pessoa, enrolar a pessoa e dar um golpe na pessoa, você precisa dessas características todas aí. Pois é, mas sabe qual é o problema? O problema é que o narcisista, ele capta pessoas que são emocionalmente carentes. Frágeis. Certo? Sim. Então tem pessoas que são inteligentíssimas. Eu tive pacientes que eram diretores de empresas, médicos importantes, pessoas inteligentíssimas, pessoas cultas, pessoas financeiramente bem-sucedidas. Mas narcisistas. Mas emocionalmente sim. frágeis, carentes. Então, ele cai nas garras de uma mulher narcisista com a maior facilidade do mundo. Ela chega, muitas vezes, se apresentando como muito capaz. Ele começa a confiar nela. Ou ela se apresenta como aquela vitimizada, que veio de outros relacionamentos, que ela foi tão humilhada, maltratada. Aí, aquele homem
pensa assim, você é o príncipe dela, né? Eu vou salvar essa mulher. É aquela que se apresenta com aparência de piedade. Ela vem como vitimista. E talvez até vai elogiá-lo também, vai Com falar certeza, coisas que ele ela quer vai, ouvir. vai jogar ele para cima, vai fazer ele se sentir o homem mais importante do mundo. Eu tô falando de mulheres narcisistas porque a gente só fala de homens narcisistas, né? E tem muitos homens que caem nas armadilhas de mulheres narcisistas e é muito difícil de você alertar um homem, porque o homem mais orgulhoso, ele não acredita que ele pode passar por uma situação que ele pode ser enganado, não é? Então, é importante dizer que para uma pessoa ser narcisista, tanto faz homem, mulher, não escolhe sexo. Não, né? Narcisistas são homens e mulheres. E você cai, né? Como a gente estava falando, é fácil cair por causa da carência afetiva. As pessoas que têm uma boa autoestima, é mais difícil ela cair num relacionamento com um narcisista. Eu vou te contar um exemplo de uma paciente que eu tive. Ela passou 32 anos sofrendo com um marido narcisista. Ela teve várias doenças autoimunes. Misericórdia, 32 anos? Não, tem pessoas que estão 40 Mas anos. É pelo laço que ela falou. Não, tudo bem, eu entendo, mas eu estou pensando na pessoa sofrendo 32 anos. Olha, ela teve câncer 2 vezes, ela teve AVC, ela teve fibromialgia. Porque essas pessoas, o narcisista, ele vai te matando aos pouquinhos, entendeu? E vai te consumindo. Mas qual é essa ação do narcisista matar aos pouquinhos? Como é nesse caso concreto? Ele mata aos pouquinhos porque o narcisista, ele não vê uma outra pessoa como pessoa. Ele não respeita os sentimentos, ele não se importa com a dor do outro. Ele usa os relacionamentos para explorar. Então, ele, quando conhece uma pessoa, ele fica prestando atenção no que ele pode tirar dela. Então, ele começa seduzindo, conquistando. Depois, ele tem a necessidade de ver essa pessoa sofrendo. Então, ele começa naquele processo de desvalorização, de humilhação. Ele vai tirando a identidade dela. A pessoa começa a abrir mão de quem ela é para ser tudo que o narcisista quer que ela seja. E ela vai vivendo... Ela vai perder a identidade Ela dela. perde a identidade. Ela vai vivendo num processo de tensão o tempo todo. Por uma série de coisas, né, que a gente vai poder explicar aqui. Mas a pessoa vai adoecendo aos poucos, porque ela deixa de ser um ser humano. Ela passa a tentar corresponder à expectativa de outra pessoa. Porque se ela não corresponde, alguma coisa acontece. O narcisista, com o mínimo aborrecimento que ele tem, ele faz um escândalo, ele briga, ele fica em silêncio, ele passa meses sem falar com uma pessoa dentro de casa, ele ignora completamente. Não é? Então, é uma série de maldade. Né? Não, ele não é um doido. É quase isso. Não, ele não é um doido. Não, porque ele sabe o que está fazendo. Ele não é um doido porque um doido, uma pessoa louca, ela é o que é em qualquer lugar. O narcisista não. Ele dentro da igreja, ele é a pessoa mais amável do mundo. Todo mundo ama o narcisista na igreja. Porque ele tem, uma das características do narcisista é a necessidade extrema de bajulação, de ser elogiado. De ser bajulado. De ser amado, de ser querido, certo? Ele precisa disso. Então, socialmente, ele faz tudo para parecer uma boa pessoa. Não, bonzinho. Ele faz. É o bonzinho. Tem um monte na igreja, em qualquer tipo de religião. Porque ali é um ambiente que comporta, é um ambiente que constrói, que ajuda a construir o perfil que ele quer passar. De bonzinho. De bonzinho. De bom pessoa moço. ajudadora. De pessoa... Por isso que é muito difícil uma pessoa que vive com narcisista buscar ajuda. Porque imagina... Todo mundo acha ele bom? Dentro da sua comunidade, você tem uma pessoa lá que é ajudador de vocês, que é o cooperador de tudo, que é aquele que está ali pronto para ajudar em todas as horas. Aí você vem uma esposa e chega e fala assim, eu estou adoecendo.
Porque em casa ele é assim, ele humilha, ele maltrata, ele não ama os filhos, ele não me ama, ele acaba com a minha vida. Aí você vai falar o quê? Não, você está falando de outra pessoa, não é dessa que eu conheço. Nem esse que está aqui tão bonzinho, tão Não. prestativo. Aí o que acontece? Ninguém acredita nessa Ninguém pessoa. acredita. Aí ela fica sozinha, entendeu? Sofrendo. A Sofrendo. família também, né? De repente os pais, irmãos, cunhados, a não ser que convivam muito e consigam ver também, né? Uma das coisas que um narcisista faz é isolar a pessoa da família. É uma das estratégias. Porque o narcisista é muito interessante como eles usam as mesmas estratégias. Não importa. Eu tenho paciente vítima de narcisista que é do Canadá, outro dos Estados Unidos. Outro é lá do interior do Pará. Entendeu? As características são iguais. É tudo a mesma coisa. Independe também de classe social. Independe de classe social. Então, qual o ponto que eu estava falando? Você estava falando você estava dando as características que ele é vaidoso, Do que isolamento. ele é bom e que ele Isso, isola, você a isola pessoa. a pessoa. É o isolamento. Tanto o homem quanto a mulher narcisista. Tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, Então, a técnica é a mesma se for homem e se for mulher? é igualzinho. Caramba. Porque é um transtorno de personalidade, né? É uma maneira disfuncional de ser. Então, o narcisista, ele conquista você, mas ele conquista e depois ele começa a te desvalorizar e te diminuir. Ele não consegue se relacionar. Ele só consegue humilhar, ele só consegue explorar o relacionamento. Ele só consegue tirar alguma coisa de um relacionamento. Ele não tem capacidade afetiva. Então, não tem troca afetiva. E aí, quando ele começa o processo dele de desvalorização, antes dele começar, ele já tem a estratégia dele de isolar aquela pessoa para que ela não receba informação de ninguém. Porque ele precisa manipular e controlar. Certo? Então ele isola para não dar chance dessa pessoa pedir ajuda para as outras, né? Exatamente. O que garante um relacionamento? É permanecer. O que garante é o amor, é a amizade, a cumplicidade, né? É o afeto, é essa troca. Narcisista não faz isso. Eles não conseguem fazer isso. Então, como que eles conseguem manter uma pessoa perto deles? Manipulando e controlando. E aí, para garantir que ele vai manipular e controlar pelo tempo que ele quer, ele isola aquela pessoa, ele começa a falar mal da família, ele começa a colocar e minando a confiança daquela pessoa em relação aos familiares, vai isolando, vai tirando aquela pessoa do convívio dela, dos amigos que estão mais próximos. Então, você está de fora, você percebe o que está acontecendo, mas você não consegue entrar naquele meio ali para interferir, entendeu? E a pessoa também, que a presa, vamos colocar assim, fica meio cega naquilo tudo, né? E vai ficando doente, né? Fica. E vai ficando cega. Fica. Olha, eu tive uma paciente, acompanhei ela tem 1 ano. Ela me procurou porque ela viu os vídeos e ela identificou uma pessoa amiga. E ela começou a pegar os vídeos para passar pela pessoa amiga. Quando ela começou a ver, ela falou assim, meu Deus, mas isso aqui é a minha vida. Ela estava tão entorpecida, ela tinha sido tão traumatizada, que ela ficou apática. Ela perdeu o brilho, ela perdeu a capacidade de raciocinar. Aí, com a terapia, que ela começou a despertar de novo e ter a capacidade de analisar o que estava em volta dela. Entendeu? Mas ela estava morrendo aos poucos. Parece que a pessoa fica adormecida, Ela dormente, fica né? Uma coisa adormecida. meio dormente. E é capaz até dessa pessoa que está aprisionada ainda ter pena do narcisista, em algum momento. Costuma ter. E ela tem pena também pelo seguinte, porque o narcisista, ele faz com que aquela pessoa assuma toda a responsabilidade por tudo que acontece. Então, ela nunca vê o narcisista como o culpado, ela aprendeu a assumir a responsabilidade. Porque uma das características do narcisista é nunca assumir responsabilidade. Ele nunca é culpado de nada. Alguém que é?
Todo mundo é culpado. Ele Menos não. ele. Ele pode quebrar tudo dentro de casa. E ele vai dizer assim, sabe por que que eu fiz isso? Porque você me tirou do sério. Certo? Ele pode... Ele não assume culpa de nada. Né? Nada. Ela pode pegar ele numa traição. Ele vai dizer, eu traí porque você é uma pessoa fria, você é insensível, você não me dá o afeto que eu quero, por isso que eu te traí. Mas troço tem cura? Oi? Isso tem cura? Isso é um transtorno de personalidade, isso é o jeito da pessoa ser. Certo? Não Tem é... remédio, nada que dê para pessoa melhor? Não é como uma... A pessoa, ela consegue se identificar como narcisista? Ou ela não consegue perceber que ela tem esse transtorno? Para o narcisista, ele construiu uma identidade paralela, certo? Ele construiu um eu falso para encobrir o verdadeiro. Então, para ele está certo, para ele tem razão em tudo, ele merece tudo, a outra pessoa existe para fazer a vontade dele, ele ou ela, se sente grandioso demais, né? A ideia de grandiosidade é uma das características do narcisista, a autopercepção de grandiosidade, o merecimento exagerado. Então, como ele se vê dessa forma, né? Entendi, ele não consegue... Ele não vê que ele está errado. Quando ele percebe que ele fez alguma coisa e ele tem aquele segundos de lucidez de que ele fez uma maldade, rapidamente ele encontra uma justificativa dentro da cabeça dele. Não, mas eu fiz isso porque fulano... Entendeu? Uhum. E algum narcisista já te procurou pedindo ajuda? Olha só, mas ele veio pedir ajuda porque a esposa começou a perceber quem ele era e começou a se afastar. Aí ele veio pedir ajuda, mas ele não queria ajuda para ele. Ele queria que eu convencesse a esposa dele a aceitar ele e que tentando me provar que a errada era ela, né? Então, ele se vê como uma pessoa perfeita. Ele se acha perfeito. Ele não tem essa noção de que, mesmo que ele esteja fazendo uma coisa muito cruel, ele não se vê como cruel. Mas a gente precisa esclarecer isso aqui assim. Porque, como você falou, tem gente que tem pena do narcisista, né? Tem. Aí, vamos supor que tem muitas pessoas que falam assim, mas olha, ele é traumatizado, ele faz isso porque ele teve uma infância difícil, ou ele não sabe o que está fazendo. Isso é a justificativa de uma pessoa que já foi massacrada por esse trauma, está traumatizada, então ela não consegue ver as coisas de forma clara. Por mais que a gente entenda que o narcisista teve uma infância de uma forma ou de outra, ele teve um motivo para ter esse transtorno de personalidade, por mais que a gente entenda isso, a gente não pode tirar a responsabilidade de uma pessoa. Claro. Ele sabe que ele faz uma coisa má e que ele faz uma coisa boa. Porque se ele lá, na comunidade que ele frequenta, ele sabe ser legal com você, ser prestativo, porque ele sabe que você vai gostar dele se ele for prestativo. Então ele sabe qual é o comportamento que agrada as pessoas e qual é o comportamento que não agrada. Certo? Foi o que você bem falou, ele não é louco, porque o louco tem um comportamento fora de si em todas as situações. Ele não. Ele faz uso do que ele quer. É um manipulador. Ele é manipulador. Ele é manipulador. O narcisista precisa manipular e controlar as pessoas, porque ele não tem relacionamento, ele não sabe se relacionar, ele não é sincero. O narcisista é um mentiroso compulsivo. Ele mente até para ele mesmo, né? Então, ele não tem um relacionamento honesto e sincero com ninguém. Por isso ele manipula o tempo todo. Esse transtorno, que você costuma ver, ele surge na infância? Então, o relacionamento familiar, né, o relacionamento desde a infância, é uma das causas mais... da onde a gente mais explica o narcisismo.
Então, ele pode ter sido uma criança, por exemplo, que sofreu abuso, ou que sofreu muita humilhação, ou que passou muita vergonha na infância e não conseguiu lidar com isso. Então, como um mecanismo de defesa para não sentir a dor dessa vergonha, ele acaba construindo uma identidade paralela. Eu sou ótimo, eu sou perfeito, eu sou melhor que todo mundo, eu não sou inferior, certo? Então ele vai construindo essa mentira para ele mesmo. No fundo, tem uma insegurança enorme, tem um sentimento enorme de menos-valia, né? Tem uma autoestima muito baixa. Então, essa é uma das raízes de causas. A outra causa é uma criança, por exemplo, que foi criada totalmente sem limite. Aquela criança onde o pai e a mãe faz dela o reizinho da casa. Ela é que manda, ela nunca paga pelo que faz, ela nunca se responsabiliza por nada. O pai e a mãe Dão tudo super que protegem, quer. dá tudo o que quer, tá sempre livrando ela das coisas difíceis. Das responsabilidades. Ela nunca é punida, ela nunca é responsável por nada. Então ele vai crescendo, sentindo que o mundo está girando em torno dele, né? As pessoas existem para servir a ele. E aí, esse sentimento ele leva para os outros. Aí ele se casa e acha que a mulher tem que fazer a mesma coisa que o pai e a mãe fez. Se for uma mulher, ela acha que o homem também vai fazer, né? Então, essa também é uma causa. Ou crianças, por exemplo, que tiveram um pai e uma mãe narcisista, né? Eles reproduzem aquilo ali. Não que toda criança que teve pai e mãe narcisista seja, mas essa também pode ser uma influência, pode ser uma causa, né? Aquela criança viveu num mundo de manipulação, né? Foi manipulada desde criança. Então, ela aprendeu a conviver nesse ambiente manipulador. Mas Isso você já também é uma viu forma. alguma criança com características, assim, que você fale, caramba, olha só, tem o mesmo perfil de um adulto, ou não? Você só vai identificar isso no final da adolescência, quando adulto, ou já consegue observar ali, por mais que a criança seja egocêntrica, porque os pais dão tudo, enfim. Mas você já conseguiu perceber isso em pessoas mais novas? Ou só quando são adultos? Olha, é possível você perceber algumas características bem egoístas numa criança, num adolescente. A gente só não consegue fazer esse diagnóstico porque a criança tem características egoístas mesmo. O adolescente tem características egoístas, não é? Então, a gente não pode fazer esse diagnóstico, apesar de você conseguir perceber algumas aberrações, vamos dizer assim. Os indícios ali, não né? é? Da Aí já vai fazer isso, aqui tá estranho. Pois é. Mas não necessariamente que ela possa se tornar um narcisista. Entendeu? Entendi. E dentro do consultório, você vê, ou não, é meio a meio, você vê mais homens narcisistas, mais mulheres narcisistas? Então, os homens procuram pouco uma terapia. Apesar das estatísticas dizerem que existem muito mais homens narcisistas do que mulheres, eu creio que tem muitas mulheres narcisistas. Porque eu recebo muitas pessoas que são filhas de mães narcisistas. Então, quando você fala de característica de mãe narcisista, você vai encontrar um monte de gente que se identifica com isso. Então, tem muitas mulheres que são narcisistas. Mas é difícil um homem ir para uma terapia. E é difícil um homem abrir o coração e dizer que ele está sendo manipulado por uma mulher. Mas Né? É verdade. exatamente. Ele vai ser, estou sendo fraco, né? Estou sendo fraco, sou manipulado. Mas quando as você estatísticas falam que tem mais homens do que mulher. em que proporção? Segundo os estudos, de 50% a 70% mais homens. Os estudos mostram. Mas eu não sei se é isso. Porque como é que vai comprovar se não procura, né? Não tem como Exatamente. fazer uma comprovação. Por exemplo, tem estudos que falam que tem em torno de 6%, 8% da população narcisista. Para mim, tem mais. muito mais, mas é muito mais. Mas olha não só, é porque você lida só com isso o tempo todo? Não, sabe por quê?
Porque como é que você pode... Qual o critério para dizer que uma pessoa é narcisista? Ela tem que ser diagnosticada, Claro. certo? E quantas pessoas são diagnosticadas? Se o narcisista não vai para o consultório, é a coisa mais rara do mundo ele ser. E você só pode diagnosticar um Não, mas narcisista? você vai diagnosticar a partir da vítima. Não, ela só vale como diagnóstico mesmo, oficial, se o narcisista passar por um processo terapêutico. Aí, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional de saúde mental, ele vai declarar que aquela pessoa é narcisista ou não. Quantas pessoas vão? Quantas poucos, pessoas... eles são os perfeitos, Mas então, os e como é que você maravilhosos. conseguiu a estatística, então? Então, essas estatísticas, não é minha, né? Essas estatísticas existem a partir, que a gente imagina, a partir desse critério aí, de pessoas que conseguem ser avaliadas. Porque tem muitos que são avaliados. Né? Entendi. Tem muitas pessoas que nem entram no consultório porque eles são narcisistas, mas o próprio profissional identifica e fala, né? Olha, você tem um transtorno de personalidade narcisista. Agora, se a gente for contar só com as pessoas que vão para um consultório, né? Agora, se você olhar, quando você faz um podcast desse aqui, quando eu faço um vídeo, por exemplo, e coloco características de narcisistas, se você olhar as respostas que tem em cada vídeo, quando uma pessoa fala de narcisista, você fica apavorada. Eu realmente comecei a ficar apavorada. Porque eu só vi assim, minha mãe é narcisista, meu marido é narcisista. Não, mas aí Agora, não eu só não via dá pra mulher ser colocando. Eu não via homem escrevendo. Eu só via mulheres, Poucos minha mãe, homens, meu marido. Eu não via nenhum filho botando homem escrevendo minha mãe é narcisista, nenhum homem dizendo minha mulher é narcisista. Tudo bem, mas essas pessoas não são profissionais de saúde. Não, essas pessoas estão se identificando nos então, vídeos que eu estão já passando entendi. por esse problema. Então, eu já entendi, mas pode ser que o problema não seja bem de um narcisista, pode ser de um outro tipo de transtorno, sei lá o quê. E a pessoa, ela pega ali uma característica ou duas, é narcisista sim, olha lá, sabia que você... Até porque é uma palavra que hoje todo mundo usa. Pois é, mas olha só, como é que uma pessoa consegue identificar que ela vive com um narcisista? Como? Não é? Porque você não precisa de um diagnóstico oficial para você cuidar de você. Tem pessoas que passam anos com uma outra pessoa sofrendo absurdos, não procura se cuidar, porque fala assim, ele não vai num psicólogo para eu saber que ele é narcisista, mas eu não preciso de um diagnóstico de ninguém para saber o que eu estou sofrendo, certo? Você não precisa. Você está num relacionamento que você está sendo humilhada, criticada, massacrada, ameaçada de morte. Você precisa que um psiquiatra te dê um diagnóstico? Não, se você está sofrendo, você precisa de ajuda. Não é isso? Então, as pessoas que estão num relacionamento com narcisista, elas são pessoas que elas vivem como se estivesse num campo minado. Certo? Ela está sempre pisando em ovos. Ela nunca sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Não é um relacionamento onde você fica à vontade. Não tem estabilidade, segurança. Nenhuma. É um altos Deus e me baixos livre. emocional o tempo todo. Você não sabe que horas aquela outra pessoa vai explodir e nem por quê, porque não tem motivo. Ela explode e briga se ela estiver se sentindo mal com ela mesma. Ela vai construir um cenário de confusão para criar um caos e ela poder jogar para fora todo o mal-estar que ela tem, né? Para jogar aquilo para fora e fazer você se sentir mal. E depois fica bem. Fica bem. O narcisista, se ele estiver vendo Tem um você... sadismo aí, né? Tô achando que eu conheço alguns, tá? Tá vendo? Se você... Eu tô começando a identificar aqui. Então, o narcisista, ele tá tão mal com ele mesmo que se ele vê você feliz, ele vai arrumar uma confusão para te ver triste. E vai fazer aquilo, vai... E quando você ficar triste, ele fica feliz. Aí ele tá aliviado. É um sadismo ali, né? Que fica feliz com a tristeza É narcisista do ou sádico? Tem um sadismo. Então, mas essa característica sádica é de um narcisista perverso, né? Ele sente a satisfação de ver a outra pessoa... Sofrer, a outra pessoa triste. Porque o narcisista, ele não gosta de ver em você o que ele não tem. O sucesso. Ele não gosta de ver o sucesso em você porque ele não tem. Ele não gosta de ver a alegria. Porque ele Ele também não tem. gosta de ver o carisma.
Ele não gosta de ver o quanto as pessoas podem gostar de você. Ele não suporta, se você convive com um narcisista, ele não suporta ver você ser elogiada por alguém. Porque ele se sente muito mal. Ele compete com você o tempo todo. Se ele vê você sendo elogiada, ele vai dar um jeito de desconversar, ou ele vai dar um jeito de colocar alguma coisa boa que ele também faz, ou ele vai minimizar o que você faz. Ah, que nada, isso é bobagem. É diagnóstico fechado, é isso aí. Ele tá pensando em umas pessoas aqui, por isso que ele tá assim, ó, e olhando pra mim, tipo, você tá pensando que eu tô pensando, eu tô assim, tô. Pois pensando aqui, o diagnóstico tá fechado, isso aí. Então, é isso que eu tô falando. Você não precisa... Nada, você não precisa nem atestar, que eu já sei alguns aí. Então. Fica tranquila, eu fechei o diagnóstico. Pois é. Eu já dei o parecer aqui. Mas agora você pensa numa pessoa que tá no problema. Casada com um narcisista. Certo? Deus me livre. Ó, ela vive em hipervigilância. É o tempo todo sob tensão. Ela não tem paz, essa pessoa. Misericórdia. Não tem paz. Olha, eu tenho pacientes que são coisas tão absurdas que ela fala assim, eu não consigo compartilhar com alguém porque ninguém vai acreditar em mim. Ele destrói. Esse é um marido narcisista. Ele destrói as bijuterias que ele sabe que ela gosta. Ele rasga a roupa boa dela. Merecia uma coça, não olha merecia, só, não. Deixa eu te falar. Merecia uma chinelada aí. E quando ela vamos fala... combinar, né? E quando ela fala assim, você fez isso, ele faz um escândalo tão grande, que é absurdo, como pode dizer que eu sou capaz? Ele quase joga a casa abaixo. Aí o que ela faz? Quando ele rasga de novo, ela não fala. Porque é menos prejuízo perder um sapato, uma roupa, né? Do que ele fazer um escândalo, até mesmo emocionalmente, minha senhora, não sei quem é a senhora não, mas Dália pega esse sapato e joga na cabeça dele. Não vai resolver nada. Vai ser melhor, vai ser mais rápido. Não vai resolver, não vai resolver. Deixa eu te falar. Violência não vai resolver nesse caso. Tem coisa, gente, que... por isso que eu falo que não é modismo a gente falar. A gente está salvando pessoas quando a gente faz isso, sabe? A gente salva pessoas. Porque elas começam a perceber que não é elas que têm culpa. Porque o narcisista, ele faz a vítima dele assumir tanto a responsabilidade que ela acaba realmente acreditando que a culpa é dela, que foi ela que fracassou, que foi ela que não conseguiu fazer o relacionamento dar certo, porque ele simplesmente fez com que ela acreditasse nisso. Que doideira, né? Aí, quando ela vê um relato desse que a gente está falando aqui, você liberta uma pessoa da culpa, você liberta a pessoa de uma prisão adoecedora. Porque ela olha e fala assim, meu Deus, eu vivi tudo isso, então isso existe. Isso tem um nome, não é? As pessoas podem fazer isso, porque ela acha tão louco que ela começa a pensar assim, não é possível, sou eu que estou vendo coisas. Não, e o pior é isso, né? Porque ela, como você disse no início, ela fica completamente desamparada. Sim. Porque se ela vai falar com alguém, mas não, o sujeito é maravilhoso. Nossa, ele ajuda todo mundo. Sim. Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para alguém. Isso. E ninguém vai acreditar que a pobre coitada tá com o sapato arrebentado, com a blusa rasgada, com a joia destruída. Sim. Ninguém vai acreditar nisso. Não. E como também isolou da família, que é a pessoa mais próxima, que pode estar dentro de casa, vendo que o sujeito faz isso... vai ser só o relato dela. Só o dela. Contra um bonzinho. Exatamente. É a palavra dela contra todos lá de fora. E tem outro agravante. O narcisista, para se precaver da pessoa falar dele do lado de fora, ele difama ela primeiro, não é? Ele conta mentiras a respeito da pessoa, se for a esposa ou o marido, para quando ela chegar a falar alguma coisa, a relatar, ninguém acredita nela, porque ele já está difamada mesmo? Ele já difamou. Nossa, perdeu toda a credibilidade. Olha, acompanhei uma pessoa que o narcisista da vida dela
perseguia ela o dia inteiro, maltratava muito, com humilhação, com crítica, menos-valia, destruía tudo que ela fazia, negava qualquer coisa boa que ela fazia, ele torturava ela emocionalmente. À noite, ele ligava para um amigo da comunidade que ele frequentava e contava tudo que ele fez como se fosse ela que tivesse feito com ele. Aí ele se fazia de vítima dela. E era consolado pelo amigo. E era consolado pelo amigo. Então, na comunidade que ele pertencia, ela era uma víbora. E ela não tinha a mínima ideia que ele fazia isso. Entendeu? Caramba, agora, Então, vamos supor que a gente está falando de um homem narcisista. Quando ele direciona toda essa frustração em cima da mulher dele, ele também faz isso com os filhos ou ele escolhe uma vítima? Como geralmente, né? Porque você falou que tem um padrão. Seja no Canadá, seja no interior de Sim. Minas, a pessoa tem o mesmo padrão. Então, existe isso? existe. Vamos dar um exemplo aqui de uma mãe narcisista. Né? Uma mãe narcisista, o narcisista, primeiro, ele não ama o outro, ele se utiliza do outro. O relacionamento é baseado na exploração. Então, a mulher narcisista, o marido é útil para ela e os filhos também. Eles estão ali para servi-la. Então, muitas vezes, ela escolhe um filho para ser o bode expiatório, o outro filho para ser o filho dourado. Aquele bode expiatório é aquela criança que ela vai jogar todas as mazelas que tem dentro dela, ela vai projetar toda naquela criança. Essa criança pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela vai ser criticada, desvalorizada, humilhada, ser culpada de tudo que acontece dentro de casa. O filho dourado vai ser aquele que ela vai projetar as expectativas grandiosas dela. Então, aquele vai ser o filho perfeito. Aquele pode não estudar, pode ser um bandido, mas ela vai proteger ele a vida inteira. Não porque ela ama. Ela não ama aquele. Ela protege um porque ela precisa que alguém continue nas garras dela para o resto da vida. Ela precisa manter alguém para ela manipular a vida toda. Eu já tratei de famílias onde o filho bode expiatório sofreu muito na vida porque cresceu com autoestima baixa por não ter o amor daquela mãe, por achar que ele tinha alguma coisa errada. Ele fez alguma coisa errada, ou ela, né? Para não merecer o amor da mãe. E dizia assim, por que ela amava o meu irmão? Não, ela não amava o irmão. Ela manipulava o irmão. Aí você vai olhar a vida daquele irmão, ele foi um fracasso na vida. Geralmente, acontece muito, daquela pessoa que foi o bode expiatório, né, o que foi rejeitado, ele vai ter que dar um jeito de cuidar da vida dele, porque ele não tem proteção. Acaba ficando bem sucedido. Acaba conseguindo, né? Conseguindo, ele, mesmo com sérios problemas emocionais, ele vai dar conta da vida. Tem que se virar. Ele tem que se virar. O outro protegido, geralmente, eu conheço várias famílias onde acontece essa receita. O protegido, ele não estuda, ele não trabalha, a mãe paga as contas, a mãe livra de situações complicadas, se ele faz dívida, a mãe paga a dívida. E o que ele faz? Ele fica eternamente ligado a ela. Entendeu? Então, ela garantiu. Estou fechando muitos diagnósticos. Ela garantiu que não vai ficar sozinha, certo? Sim. Ela garantiu que tem alguém Que ali coisa, que hein? vai... Então, no caso dessa mulher que é narcisista, o marido continua também sendo um alvo. Né? O marido e os filhos. Ou seja, ela vai espalhando para todo mundo. Mas nessa altura ela já dominou o marido, né? Muitas mulheres... Há muito tempo. Então, geralmente, a mulher narcisista, ela escolhe um marido que seja um homem mais afetivo, mais frágil emocionalmente, mais dependente emocional, né? Aquele cara mais manso, que ela vai controlar ele. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele nem defende os filhos. Porque se ele defender os filhos, ele fica sendo o alvo de toda a perseguição dela. Para não ser um alvo, ele acaba sendo conivente. Entendeu? Ele fica apático. Entendi. Então, ele participa dessa forma, com apatia. Agora, você vê,
a gente está aqui, nem tem uma hora. Você já Já pensou no percebeu? estágio? Já fechei vários diagnósticos Vários aqui. diagnósticos. Já tô dando receita, já tô botando pra todo mundo tomar remédio já. Não tem Você remédio. entendeu como tem muitos narcisistas no Tô, mundo? já entendi Entendeu? geral. É a metade da Entendeu? população E do segundo mundo. Timóteo vai ter muito mais. Muito mais. Não, porque assim, tem umas características aqui que a gente, por enquanto, só tá falando de algumas, né? Sim. Mas, por exemplo, só tô falando de egoísta, né, que você falou, Sim. né? Mas tem aqui o avarento, Sim. né? Tem aqui o soberbo, o rebelde, Então, o devasso, né? O traidor, o insolente, e por aí vai. Você falou de avarento, né? O narcisista, ele acha que tudo é dele. Né? Tudo pertence a ele. Então, se ele se começa a se envolver com uma mulher, ou uma mulher narcisista se envolve com um homem, ela acha que o que é dele é dela. Né? Se é o homem narcisista, o que a mulher tem, não importa. Se ele chegou ali, ela já era bem-sucedida financeiramente. Ele se apossa e acha que é dele. Numa separação, eu já vi casos de separação de casais com narcisista que a mulher ficou com filhos com um grau sério de autismo, com sérios problemas, crianças que fazem muitos tratamentos, e o cara consegue manipular de um jeito que ele sai levando todo o dinheiro Ela fica dura. e não paga 1 centavo de pensão. Ele dá um jeito, ele sai do trabalho, ele faz todo tipo de... Mas ele não se importa que ficou um filho doente que precisa de ser tratado. Ele não ama ninguém, então, pra ele, Ele ó, não se se o filho tá importa. doente, se a Então- mulher tá... Ele não tem amor. É o avarento, ele acha que o dinheiro é só para ele. Mas, né? por exemplo, você já viu algum caso, não deve ter, né? Mas eu vou perguntar porque Sim. me cabe perguntar. De 2 avarentos tentando casar? Olha, Ou de 2 narcisistas tentando casar? é possível. Existem Vão casamentos... se destruir. Não, existem casamentos de narcisistas que pode ter aquele que é grandioso e o outro que é o oculto. Um usa o outro, né? Bom, aí Porque- pelo menos dá certo, né? Um vai usar o Um usa o outro. Acho eu. Existem alguns que são assim. Narcisista com Com narcisista. narcisista, Caramba, Porque coitado dos filhos, hein? Os filhos vivem Destruídos. destruídos, né? Mas existe essa conivência de que um se utiliza do outro. Mas Não assim, tem a afeto, que não você tem amor. atribui que tem uma taxa tão alta, já que a gente está aqui 1 hora conversando, e eu já fechei uns 200 casos clínicos. Como é que Ele já tá... Ai, meu Deus do essa céu. taxa tão alta? Por que qual é a raiz disso? Olha, a gente vai ter que ir lá Além no de início. ser o pecado, né? A Mas gente tudo vai bem. ter- Vai Adão e Eva. A gente vai ter que ir lá no início da Bíblia, né? Aliás, a gente vai ter que ir antes da criação do ser humano. Se você olhar, né, como foi que Lúcifer foi expulso do céu, né? Sim. Você vai ver o sentimento de grandiosidade, de querer tomar o lugar de Deus, né? De mentir. Ele conseguiu 1/3 dos anjos a favor dele. Manipulou um pedaço. Manipulou, né? Então tem uma série de características aí, antes mesmo do ser humano. O negócio... Ou seja, vem do Então- capeta mesmo. Então, Não, é claro, isso. pois é. Ai, gente, é porque uma pessoa que é formada, que não consegue se desenvolver plenamente, né? A sua personalidade, que já desde a infância está ali sendo mal moldada, Sim, vai dar ruim lá na frente. Muito difícil. Então, agora é importante a gente falar sobre isso, porque a gente pode chegar com uma informação dessa a uma pessoa que está adormecida, homens e mulheres, né? Às vezes eu preciso falar de mulheres narcisistas também, porque tem muitos homens sofrendo, porque o homem, quando ele é frágil emocionalmente e ele encontra uma mulher narcisista, porque ela capta essa fragilidade dele, ele quando sai, ele vai sair quebrado demais, porque ela vai destruir ele vai sugar dele até a última gota, né? Ela vai fechar o círculo dele para ele sair, para ele não ter amizade, ela vai cuidar do dinheiro dele, né? Porque ela vai se colocar como uma pessoa excelente administradora, ela vai fazer ele abrir mão
da identidade, da personalidade dele, assim como um homem faz com uma mulher. Mas eu estou falando aqui, tentando realçar a questão de homens, porque tem muitos homens que caem, né, nas garras de uma mulher narcisista e ele não passa pela cabeça dele que ele pode ter caído, porque ele é um cara inteligente. Vai ser difícil admitir, né? Ele vai, entendeu? Ele acha assim, não, que isso? Eu estou interpretando isso aqui errado? Imagina se eu não sei o que eu estou fazendo. E não é assim. Pessoas podem ser inteligentes intelectualmente, mas elas podem não ser inteligentes emocionalmente. Tem uma fragilidade emocional que o outro se aproveita. Não, mas olha, agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nós conhecemos. Praticamente assim falando, quem tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista? Sim. Assim, quais são, assim, você falou de características gerais, né, como um narcisista mas, assim, dá, assim, exemplos práticos do que essas pessoas fazem, porque às vezes a pessoa em casa fala, isso acontece comigo, isso também acontece comigo, falando propriamente, assim, de pai e mãe. Tá. Uma mãe narcisista, por exemplo, ela tem inveja de filho. Um filho de uma mãe narcisista nunca pode contar uma vitória, porque ela não suporta ouvir. Ela vai desvalorizar, ela vai desfazer, ela vai controlar todas as atitudes, as escolhas desse filho. Ela joga um contra o outro. Uma mãe narcisista, ela cria conflitos na família que ela faz com que os irmãos sejam inimigos. Ela divide a família. É o dividir para conquistar? Né? Se os irmãos forem unidos, eles conseguem se ajudar. Mas ela fala de um para o outro, depois chega para o outro e fala daquele primeiro. Então ela vai dividindo. Ela vai dividindo. Porque à medida que ela divide, ela controla todos eles a favor dela. Porque daí eles não vão se unir para falar, olha só, a mamãe está agindo assim, ela faz assado, ela faz assim. Aí ela consegue, né? Isso. Já não ter o controle sobre isso. Ela se vitimiza. Se você confronta uma mãe narcisista, se um filho confronta uma mãe narcisista e ela perde o argumento, né? Porque geralmente ela perde porque o que ela faz é errado, o que ela faz é uma mentira. Então, se você confronta e ela não tem como calar você, aí ela vai se vitimizar, ela vai fingir que passou mal, ela vai desmaiar, ela vai dizer que ela vai dizer que aí ela vai fazer um escândalo, tá infartando e vai dizer que você causou aquilo. E aí para deixar a pessoa culpada, para deixar o outro culpada. Aí, para evitar esse tipo de confusão, o que o filho faz? Não confronta. Você vai aceitando. Matar a mãe? Você vai aceitando, não é? Imagina só. Pois é. Olha, eu tenho casos tão perversos que é muito difícil de acreditar, né? Mas eu já acompanhei uma moça que ficou muito doente por causa de uma mãe narcisista e a mãe perseguia e tentava enlouquecer ela de tal maneira que um dia ela teve uma crise e ela foi para a cozinha, pegou uma faca, botou no pulso e falou assim, mãe, se você não parar agora de me atormentar, eu vou cortar meus pulsos. A mãe falou assim, a digital da faca é sua, não vai dar nada para mim. Meu Deus. Então, o nível de perversidade é muito grande. Eu conheço um casal onde o marido é narcisista, que a mulher um dia cozinhando, ele pegou a faca e chegou do lado dela, apontou a faca e ela não viu. O dedão dela e soltou e caiu da minha mão. A faca cravou no dedão dela assim. Isso é crime, isso já passou de narcisismo. Cravou no pé? No pé dela. A pessoa não pode jogar uma faca na outra. Mas aí pra ver o grau do que eles fazem. É o grau. Caramba. E como é que ela diz que aquilo ali foi uma coisa proposital? Como é que ela vai dizer? Alguém vai acreditar que fulano, que o marido pegou a faca, calculou e soltou. Soltou. Caiu. Ainda falou pra você assim, caiu. Com a cara mais deslavada do mundo. Aí você vai falar, ele jogou de propósito. Não, você tá maluca, ele é tão bonzinho, ele é tão gente boa. Ela pode também, na noite seguinte... Ela vai Bertaldo. Ele pegar a faca, segurar assim em certa direção e soltar.
Não Eu sei que vai pode, ter um não. monte de hater aqui dizendo que tem que Agora perdoar. tem que se e tal. libertar desse homem. me fala uma coisa aqui. Não pode. Então, caiu, olha onde caiu. Infelizmente, não foi no pé, mas caiu. Agora me diga uma coisa. Qual é o sentimento Aham. que você tem em ouvir isso? Nossa, eu fico Não, indignada. horroroso. me faz mal ouvir. É preciso controlar Porque e falou, rezar dá o Pai vontade Nosso. de pegar a faca e vapo nele. E né? vá lá mesmo nele, Nossa, entendeu? isso é Pois muito é. ruim. Bota Da gente ele. ouvir. Agora, imagina a pessoa que sente, que passa Causa por muita isso. indignação. Muita. Podia botar ele, por exemplo... Ele Ele já tá imaginando como Não, que nós vai estamos ser precisando agora de vários eunucos. Então a gente vai produzir num cara desse, né? Mas, gente, é Não é é coisa que muito se faça perverso, isso, né? Eu já atendi uma moça uma Eu imagino vez que nos pra você Estados deve ser Unidos. difícil, porque... Muito. Não é fácil. Não, imagino Tu que acaba não. um dia bem, né? Não é fácil. Final do dia você tá assim... Pesada. Pesado, imagino. mesmo, porque assim, Pesado. causa muita indignação. Muita indignação e principalmente porque não dá para as outras pessoas verem. Então é Uma muito... injustiça junto, né? Indignação, injustiça. O sentimento de injustiça é muito grande, né? Conta outro caso Saber. desse. Você ia falar de uma moça. Eu atendi uma moça, ela teve 3 AVCs e ela ficou tão debilitada que ela teve que morar num sítio afastado da cidade, que ela não podia mais ouvir barulho de carro, ela não podia mais ouvir nada. Ela saiu do relacionamento largando tudo que ela construiu. Ela trabalhou sozinha, o cara foi um malandro, sugou tudo que ela tinha, mas ele atormentou ela psicologicamente tanto que ela começou a ficar mal demais, fragilizada demais mentalmente, que ela não teve condição de ir numa audiência. Porque se ela tremia, quando ela ouvia a voz dele, ela tinha crise, ela tremia o corpo todo. Ela preferiu perder tudo, ficar sem nada para não ter que enfrentar. Porque tem uma coisa que o narcisista faz também, que a gente não chegou a falar aqui, uma outra característica que na literatura a gente chama de gaslight, que é a confusão mental. O narcisista, ele trabalha para que você fique confusa mentalmente. Então ele tenta te enlouquecer mesmo. Tem um filme, né, de onde veio esse termo, onde o protagonista do filme, ele tira um quadro do lugar e fala para a mulher assim: por que você tirou aquele quadro do lugar? E ela fica assim, ela fica confusa, ela não sabe se ela tirou mesmo, se ela não tirou. Eu não tirei, não. Você tirou sim, Tirou, ela não tá aqui, tá ali. exatamente. Aí ela... E é assim. Eu tenho várias pacientes que o marido pega um documento, coloca num lugar e fala para ela: olha, esse documento não pode sair daqui. Ela fala: bom, tá aí, não vou mexer mesmo, né? Depois ele tira, esconde o documento e fala: cadê o documento que eu deixei lá? E ele convence ela de que foi ela que tirou. Então, com o tempo, a pessoa vai fazendo uma coisa, outra coisa. Ele fala uma coisa hoje com você, amanhã, quando você vai fazer algo em relação àquilo que ele falou, por exemplo, o narcisista combina e diz: olha, amanhã nós vamos sair cedo para fazer um passeio. Aí ela levanta cedo, arruma tudo para fazer o passeio. Vamos agora? Vamos aonde? Ué, você não falou ontem para fazer um passeio? Você tá louca? Eu não falei nada. Sabe o que a gente aconselha? Que perturbado, né? Sabe o que a gente... Não é perturbado. Gente, ele não tá se conformando, ele tá dizendo que a pessoa é perturbada. Eu não posso atender narcisista. Não. Ele tá revoltado. Eu não posso ser psicólogo para atender narcisista, porque eu ia entrar em crise, eu ia tentar resolver o problema, não dá. Se tem alguém assistindo agora, né, e sabe que isso acontece, uma coisa importante que a pessoa deve fazer: se comunica por mensagem. Se comunica por mensagem. Tem que marcar alguma coisa, tem que combinar alguma coisa. Você conversou com a pessoa ali, depois que ele saiu para o trabalho, fala assim: olha, tá combinado mesmo aquilo ali? Amanhã, às 8 horas da manhã, íamos para a praia? Amor, eu esqueci. O que foi mesmo que você disse? Qualquer coisa, porque a gente está falando de uma coisa leve, que é um passeio, mas tem coisas mais sérias que acontecem. Não é? Tipo?
de algum acordo ou alguma coisa que seja mais sério, um compromisso mais sério, que não seja um combina, passeio, e depois de não não é? fiz, não fiz. Eu falei Aí vai isso botando com você, dúvida. te avisei sobre isso. A melhor coisa é o te disse seguinte, um né? Se alguém compromisso. está nessa situação, sai dessa situação, né? Mas não é fácil assim. Vai Se fosse para fácil, né? não. Poxa. Dá tchau pro cara, fala obrigado, viu? Vai pra praia sozinho. Mas não é fácil. A pessoa fica muito envolvida e fragilizada. Ela fica duvidando, ela fica confusa com aquela situação toda. Ele tá, Por ele isso tá a destruindo importância. a psique da pessoa. Então, vai lá totalmente. dentro e vai É isso. destruindo. Totalmente. Parece um cupim de psique, né? Totalmente. É. Por isso que o apóstolo Paulo fala para se afastar. Certo? Por isso que ele fala, se afaste. Agora, Ele você quer um fala outro no exemplo? versículo 5. Afaste-te deixe. Afasta-te dessa gente, afasta-te. Está escrito aqui na Bíblia. Afasta-te dessa gente. São nocivos. São. Eu tenho uma coisa assim que foi no comportamento de Jesus que eu acho legal a gente aproveitar para isso aqui. Geralmente, a gente, como cristão, a gente acha que todo mundo tem um lado bom, que todo mundo pode ser consertado, que todo mundo pode ser verdade. ajudado pelo amor de Deus, não é? Claro. A gente acha isso, mas não é verdade. Nem todo mundo é sensível ao amor de Deus, nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai ter o coração quebrantado, não vai. A palavra de Deus não diz que a porta é estreita, que poucos entrarão nela? Muitos são chamados e poucos escolhidos? Então como é que vai fazer com os outros que são muitos? Vão se perder. Se a gente olhar o comportamento de Jesus, tem muitas pessoas naquele comportamento, naquela convivência com ele ali, que tinham várias características de narcisistas. Quem, por exemplo? Eram aquelas pessoas que armaram contra ele, que mentiram, que fizeram com que revoltaram as pessoas para ir contra ele, que mentiram, que criaram ciladas. Por quê? Para não perder a posição, para não perder o status, né, dos religiosos da época, não era? Porque eram eles que se sentiam ameaçados por Jesus. A ideia de grandiosidade dele estava sendo ofendida. Como é que Jesus chamou essas pessoas? Raça de víbora e sepulcro caiado. Certo? Jesus sentou com eles para tentar convertê-lo, para tentar falar do amor de Deus para ele? Nenhuma vez. Nenhuma. Ele falou, afasta de mim, raça de víbora e sepulcro caiado. Teve outras pessoas que estavam lá endemoniados. Jesus não foi lá e não teve a paciência, não expulsou o demônio, não curou não chamou um pecador para ser... Por conta do coração. Por conta do coração. Mas não teve aqueles que ele não fez nada? Tá me entendendo? Tô. Então tem pessoas que, às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é uma forma muito dura de falar. Não é dura não, é realista. Nem todo mundo tem um coração quebrantado. Tem pessoas que não vão abrir o coração. São pessoas incorrigíveis. Incorrigíveis. As pessoas podem se espantar com essa palavra, mas ela é verdadeira. Tem gente incorrigível, não é porque Deus não possa corrigir, é porque ela não quer e não permite ser corrigida de jeito nenhum. Exatamente. O que é preciso para alcançar o amor de Deus não é um coração quebrantado, arrependido? Claro, Você óbvio. não tem que se arrepender? Narcisista não se arrepende. Ele não confessa pecado, ele não admite que ele erra, ele quer se ver como perfeito. É uma confissão de narcisista, deve ser interessante, né? Olha, eu tô aqui porque minha mulher ela fez isso comigo. Exatamente. Né? Eu tô aqui porque botando sempre a culpa no outro. A culpa é no outro. Exatamente, é assim mesmo. Então, se não existe admissão de erro, se não existe arrependimento, como é que tem salvação? Entendeu? Muita gente pergunta para mim, você não acredita que Deus possa salvar um narcisista? Eu falei, que Deus tenha poder para isso? Eu falei que Deus tem poder para ressuscitar um morto de 4 dias. Agora, quando ele foi curar o cego, ele falou assim, o que você quer que eu te faça? Ele perguntou primeiro, não foi? A todos. Então, e ele disse, a sua fé te curou. Ou seja, o trabalho de transformação de uma vida não fica só por conta de Jesus, fica por conta daquela pessoa que também deseja essa transformação. Pergunta para um narcisista se ele quer ser transformado. Ele vai perguntar de quê? Vou me transformar de quê? Tão magnânimo. Se eu estou certo.
Se Não erro você- nunca. Que assim, eu sou tão bom que eu tô até falando com você. É quase isso. Eu sou tão bom que eu tô até falando com você. É Você vê quase como é que eu isso. sou? Eu tô falando com você. Não era pra falar com você, eu tô falando com você. E o narcisista, isso aí me faz lembrar que o narcisista, ele acha que a outra pessoa que está com ele tem que ter muito, tem que agradecer muito. Porque ele a acha que ele é gratidão. tão bom É, isso aí. que o outro tem que se ajoelhar aos Você pés duvida dele disso? e acreditar. Não, é o Não, Você disse agradecer, que né? também tem o piedoso. O piedoso, ele só piedoso para fora de casa. Dentro de casa, ele ainda se faz de piedoso, de humilde. Aí as roupas mais simples, mas no fundo tem isso. Ele dá tudo pros outros. Ele é orgulhoso de qualquer maneira, mas ele tem a capa da piedade, né? O disfarce que o apóstolo Que não é o Paulo fala. escrupuloso que você tá falando, não, né? Não é aquele que a gente vê muito aí na política, né? Que escancaradamente narcisista. Ou uma Não, pessoa... lá é a pátria a pátria do Então, narcisismo. não é aquela coisa descarada, né? Mas tem pessoas narcisistas que se apresentam simplesmente, humildemente, que tem aquele jeitinho de manso, né? Mas depois que ele conquista, aí ele tira a máscara para a pessoa que ele conquistou. Lá fora, ele mantém a máscara de grandiosidade. Dentro de casa, Ou de a humilde, máscara ou de cai. humildade, né? De humildade. Esses que têm essa aparência de piedade, geralmente, quando eles querem conquistar uma pessoa, eles chegam contando o quanto eles foram vítimas de outros relacionamentos. Ele chega contando, nossa, fulano me traiu, eu não fui compreendido, Coitadinho. não é? Eles não me entenderam. Ele vai contando uma série de fracassos de outros A relacionamentos. pessoa tem pena, né? Coitadinho, tão sofrido. Tão sofrido. Aí você fica assim, não, eu vou ser diferente. Eu vou salvar essa pessoa, né? Eu vou ser legal. Eu vou mostrar para ele que é possível fazer ele feliz. Aí pronto, cai nas garras do narcisista. Daí Gente, as pra pessoas frente, boas, ela as tá pessoas acabada. boas caem na garra mesmo. Cai. Não, mas só cai as boas. Só É. cai. Porque quer ajudar o outro, coitadinho, Sim, tão bom, tão, né? E vai tentar ajudar e vai fazer o bem. Exatamente. Caramba, gente, esse negócio é muito difícil. É muito complicado. Agora, o que uma pessoa faz, né? O que uma pessoa que está ouvindo aí a gente agora e está identificando isso, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é buscar socorro, é buscar ajuda psicológica, porque ela tem que se fortalecer, ela tem que restaurar a autoestima dela, que já foi massacrada, porque ela ouviu tudo quanto é crítica nesse relacionamento, ela foi humilhada, a identidade dela foi destruída, então ela precisa se fortalecer primeiro, para depois ela saber o que ela vai fazer. Porque tem pessoas que saem de um relacionamento assim no impulso, sem ter preparada para isso, aí elas voltam, porque o narcisista vai te conquistar de volta. Quando a Até pessoa porque ela está sai... fragilizada emocionalmente. Isso. Aí ele promete tudo que ele sabe que vai fazer aquela pessoa feliz, ele promete de novo. Ele jura, né, que ele mudou. Ele diz que descobriu que ele fez errado, que aquela pessoa é a melhor pessoa da vida dele. Aí ela volta acreditando. E creu. E aí Alguns batem? batem. Tem uns que agridem fisicamente. Mas a maioria nem precisa agredir É fisicamente. porque a agressão psicológica é tanta, destrói tanto a pessoa, que a pessoa já fica... Outro dia eu vi um vídeo de um cara que ele bateu... Ele deu uns tabefes, que a mulher abriu daqui até aqui, ela tava com um ponto daqui inteiro. Abriu isso aqui tudo dela. E depois mostrava o áudio dele. Me perdoa, eu te amo tanto. Eu não sei, foi um rompante, tipo, um rompante, não sabia o que eu tava fazendo. Mas não levaram Volta preso, pra não? mim. Aí eu não sei o desfecho, porque eu fiquei com tanta raiva de ver aquilo, que eu fiquei com tanta raiva de ver o negócio, que eu falei assim, gente, e aí no final mostra por que ele fez isso. Porque ela postou um vídeo. Ela estava, não sei, saindo da academia e tudo, fez uma dancinha e postou. O cara ficou com um ódio mortal e foi lá e beife, arrebentou ela inteira. E depois com uma voz doce, meu amor, me perdoa. E aí a pessoa fragilizada, porque a gente vê umas mulheres que apanham, sofrem e acabam voltando. E você fala, mas como é que a pessoa voltou? Mas Sabe por que ela volta? Ela volta porque no início do relacionamento, o narcisista apresentou para aquela pessoa o sonho dela.
Ele sabe as necessidades que ela tem e ele deu aquilo que ela queria. O afeto, o amparo, o cuidado, o amor, o presente, o acolhimento. E ela ficou com essa satisfação na mente dela, com essa lembrança na mente dela. Então ela encontrou alguém que ia realizar o sonho, né, dela de ser feliz. Aí o narcisista começa aquele período enorme de desvalorização. Quando aquela pessoa já está pronta, esgotada o suficiente para acordar e sair, aí ele vem dar uma migalhinha de novo daquela que ele deu no início. Aí alimenta a esperança outra vez. Ela fica sempre esperando que aquilo vai acontecer, aquele sonho vai acontecer. É o morde e assopra, certo? Ele fica fazendo essa gangorra. Ele maltrata, puxa de volta. Maltrata, puxa de volta. E a pessoa fica viciada nessa esperança de que um dia vai acontecer, né? E é por isso que ela precisa se tratar. Precisa muito. Para se fortalecer e sair desse vínculo traumático, pernicioso. Não, precisa muito. Agora, existe também narcisistas, assim, com... Alguém já procurou tratamento por conta de amigos narcisistas? Tem amigos narcisistas, tem patrões narcisistas. Patrões, né? Tem narcisistas. líderes. Olha só, existem seres humanos narcisistas, tá? Sim. Então, são seres humanos narcisistas. Independentemente da profissão. Independente da profissão. Essas pessoas narcisistas podem estar em qualquer lugar da sociedade. Quando ela é um filho narcisista, quando ela se casa, passa a ser um marido ou uma esposa narcisista. Quando tem um filho, passa a ser uma mãe ou um pai narcisista. Se o neto nasce, ela é uma avó narcisista. Ela é narcisista em qualquer lugar, certo? Então, tem médicos narcisistas, tem psicólogos narcisistas. Pô, tá em tudo, né? Tem advogados narcisistas. Nem narcisista em qualquer lugar. E num ambiente de trabalho? Também. É aquele patrão que humilha, né? O funcionário que acaba subjugando e a pessoa, né? Como é que chama? O narcisista exposto, geralmente ele está nessa liderança aí, né? Sim, e tem uma palavra que agora me fugiu, quando a pessoa que passa por isso no trabalho. Eu esqueci agora o nome. Assédio moral. Assédio moral. Aí a pessoa diz assédio moral, mas nem todos, claro, a pessoa que faz assédio moral mas muitos devem ser também em cima disso. Sim. O líder narcisista, acontece uma coisa interessante. Se tiver alguém brilhando perto dele, ele vai afogar aquela pessoa, né? Ele vai massacrar aquela pessoa. Isso em qualquer lugar. Na religião, no trabalho, entre os amigos. Se tiver uma pessoa bem-sucedida por perto, inteligente, e começar a ofuscar o brilho do narcisista, ele vai abafar aquela pessoa de alguma maneira, ele vai sufocar. Agora, dentro de um trabalho também, pode ter um colega narcisista, que quando percebe que tem um que é inteligente, que tem condição de subir, de crescer, ele começa a ter inveja, porque a inveja é uma das características fortes de um narcisista. Ele vai minar a confiança daquela pessoa, ele vai começar a falar mal dela para os colegas, ele vai destruir aquela pessoa no ambiente de trabalho, vai armar situações. Tem pessoas que contam, né, que às vezes um colega pega um documento que era para entregar para aquela pessoa, ele pega o documento e esconde para aquele funcionário não achar e ele ficar mal porque não cumpriu uma determinada tarefa. Vai boicotando a pessoa de tudo quanto é jeito. Vai boicotando. A pessoa se dá mal e ele sobressair e ficar bem, porque ele não suporta ver o sucesso do próximo. Narcisistas não conseguem lidar com o brilho de ninguém. Porque, no fundo, ele se sente inferiorizado, com uma autoestima baixa, com uma insegurança muito grande, com um sentimento enorme de menos-valia. Então, quando alguém brilha, isso faz ele se sentir mais inferior ainda. Aí ele precisa diminuir o outro para ele crescer. Ele não consegue se ver de igual para igual. Então ele tem que abafar. Por isso que todo relacionamento, o narcisista vai destruir a outra pessoa. Ele quer ver ela. Quanto mais humilhada ele coloca a outra pessoa, mais ele se sente grandioso. Ele precisa fazer o outro ficar pequeno para ele se sentir grande.
No consultório, você tem mais, assim, que te procura? Mais pessoas com problema no casamento, com narcisistas? Ou muitos também em relação a pai, mãe? Como é que, ou é meio a meio? Como é que é isso? Muitos filhos de narcisistas, né? Muitos filhos, atendi muitas pessoas, filhas de mães narcisistas, e muitas mulheres, esposa de narcisista. Mas eu tenho alguns homens que têm. Que bom, né? Que bom que foram procurar ajuda. Eu tenho vários Ele não está pacientes. mostrando que é mais fraco por Sim. isso, né? Até falando para os homens que estão assistindo. Você não é mais Exatamente. fraco por isso, você está precisando de ajuda mesmo, porque outra pessoa é Exatamente. ardilosa e vai te olha, envolvendo. pedir ajuda é um sinal de muita coragem, Verdade. tá? É você admitir o que faz e ter a coragem para pedir socorro. É isso que tem que fazer. Porque senão não vai sair do problema nunca. Nunca vai sair. Né? Como é que você vai deixar um relacionamento que você não tem coragem para fazer isso? Exatamente. Não vai fazer. Vai. E às vezes a pessoa, e aí eu vou até falar aqui, né? Falar, mas o casamento é indissolúvel. É indissolúvel, mas não num caso desse. Que a pessoa tá te destruindo, né? A pessoa, porque assim, em caso de agressão física, pula fora do casamento o quanto antes. Mas em caso também de uma agressão psicológica, como essa que te destrói, é preciso também, ir para longe dessa pessoa. Não tem Porque como. agressão psicológica é agressão, Sim, né? sim, e destrói a pessoa. Não, mas inclusive isso pode ser uma arma que o narcisista usa. Olha, o casamento é indissolúvel. Sim. Olha, para a vida toda. Claro que o casamento é para a vida toda, mas não com maluco. Não é maluco. Já sei que não é maluco. Como uma pessoa... Eu costumo pensar o transtorno seguinte. desse. Tem pessoas que falam assim, eu não queria entristecer Jesus em me separar. Aí eu queria perguntar, qual é a alegria de Jesus de ver um filho dele sendo destruído por outra pessoa? Não, nenhuma. E Zero. você tá ali naquele relacionamento Zero. morrendo, achando que você tá alegrando o coração E de Jesus? muito errado quem dá esse conselho. Acho absurdo Muito isso. errado quem Sim, dá. sim, tem toda a razão. Eu outro dia ouvi uma história de uma pessoa, não vou dizer quem, mas que estava dando um conselho para que uma mulher que apanhava do marido, inclusive com um vergalhão, Meu Deus. querendo enfiar o vergalhão dentro da mulher, Que isso, gente? que ela não se separasse. Isso não tem absolutamente absurdo. nada a ver com fidelidade e matrimônio. Em hipótese nenhuma. Tem que se afastar Vai dessas esperar o quê? pessoas. Ele enfiar o vergalhão e sair pela goela da mulher e ela morrer? Sim. E dizendo que ela tem que ficar porque... Isso não é não defender o vínculo do casamento. Com certeza. Isso é preservar uma pessoa de um crime. Exatamente. E Tem que ter isso bom vale senso. também para essa destruição psicológica que a pessoa faz com a outra. Sabe o que tem um argumento bíblico que é muito, muito forte nisso aí. Quando Jesus curou no sábado, os religiosos da época quiseram acusar Jesus porque ele curou no sábado. A resposta de Jesus foi o seguinte: eu fiz o sábado para o homem, não fiz o homem para o sábado. Ou seja, entre o homem e o sábado, para quem Jesus está salvando? Jesus morreu para quem? Pelo homem, não foi? Claro. Então, Jesus fez o casamento para os seres humanos. A intenção de Jesus foi fazer o casamento para a união. Agora, entre preservar a vida do ser humano e preservar uma instituição, o que você acha que Jesus preserva? Não, a vida. Claro, a vida. Certo? Então, a gente não está aqui fazendo nenhuma apologia ao divórcio, porque Não, eu de luto jeito por nenhum. famílias Claro. e vocês também lutam Isso aí. por famílias. É isso aí. Tá certo? Mas a gente está falando que a vida está em primeiro lugar. Né? Ninguém morre num relacionamento mantendo ele achando que ela está cumprindo a missão que Deus deu para ela na Terra, porque não está. Ela está morrendo, ela não vai cumprir coisa nenhuma. Não é verdade? Uhum. Deus nos trouxe cada um de nós aqui com uma missão para cumprir. Como é que você cumpre essa missão se você está morrendo dentro de um relacionamento massacrado, sem identidade, sem capacidade nem de pensar, porque essa pessoa está te destruindo? Eu não consigo imaginar isso. E muitas pessoas, eu já tratei de muitas pessoas, acompanho várias pessoas que falam, eu não posso, eu vivo isso, as pessoas vivem com ameaça de morte e elas se protegem, às vezes dormem trancadas em um outro quarto, com medo da pessoa matar ela, mas diz que está num relacionamento. Isso é relacionamento ou isso é uma farsa? Não, isso Uma não é farsa. relacionamento. Isso é Total. uma farsa.
certo? Ela está simplesmente mantendo uma aparência de casamento. E Jesus não fez um casamento para isso. Casamento foi baseado na cumplicidade, no amor, na bondade, no cuidado um com o outro, não na destruição. Com certeza. Né? Não, mas com certeza absoluta. Você está certíssima nisso que você está falando. E, assim, qual foi assim, o caso mais difícil que você já pegou? Que você fala assim, caramba, esse realmente... Eu tenho muita dificuldade, é muito difícil lidar com todos, porque a gente está lidando com vidas. Mas é muito difícil quando tem criança junto, sabe? Porque a criança é muito indefesa, né? E quando o narcisista ele é cruel com os filhos, é uma coisa muito dura de lidar. E tem mães que às vezes elas acham que elas precisam preservar aquele relacionamento para não traumatizar os filhos com uma separação. E elas traumatizam os filhos dentro de um relacionamento de abuso, onde a criança vê o pai maltratando a mãe ou a mãe maltratando o pai a vida inteira. Essa criança cresce com um sentimento de impotência muito grande, porque ela está vendo aquela outra pessoa sofrer e ela não pode fazer nada para salvar. Então ela cresce num ambiente de conflito. A referência que ela tem de relacionamento é a coisa mais perniciosa do mundo, né? Ela cresce sem afeto, porque tem uma pessoa massacrando a outra. Aquele que é o narcisista não dá um pingo de amor para essa criança, mesmo. A outra que está sofrendo também não consegue dar amor, porque ela não consegue defender nem ela mesma. Como é que ela vai defender o filho? Então essa criança cresce nesse ambiente cruel. E tem pais e mães narcisistas que são cruéis. Eu tive um caso de uma moça que, quando ela tinha 5 anos de idade, era a mãe narcisista casada com um pedófilo. Nossa, que combinação. Não é? Jesus Quer dizer, amado. os dois eram narcisistas. A mãe viajava 15 dias e deixava a filha de 5 anos em casa com o pai pedófilo. Ou seja, ela padrasto ou pai? Pai. Ela consentia o abuso. Porque ela sabia. Misericórdia. Ela sabia e ela consentia no abuso. Então, essas coisas me deixam... Uma criança de 5 anos. Essas coisas me deixam muito mal. Nossa, imagina mal. Depois, essa pessoa, quando cresce, a cabeça dessa pessoa. Tem casos de narcisistas que o filho fica muito ansioso. Tem crianças que sofrem de ansiedade porque tem um pai narcisista. Porque não tem segurança naquele amor, né? Aquela pessoa é instável. Uma hora finge que ama. E nunca se sente amado. Nunca acha que faz é suficiente para alcançar o amor daquele pai, né? Nunca é o suficiente. Por mais, a criança fica fazendo esforço para receber uma migalhinha de afeto. E eu conheço pais narcisistas que o filho tem essa ansiedade e o pai marca com o filho alguma coisa. Vamos jogar um futebol amanhã, 10 horas da manhã. Todo dia da semana ele marca. Vou ir te buscar na escola. Ou vou te levar no cinema. Aí a criança fica com aquela vai. expectativa. Nunca vai. Só para ter o prazer de saber que a criança está lá esperando por ele. Jesus. E ele não vai. Isso é de partir o coração. Só de ouvir, eu tô com o coração aqui assim, partido. Porque, eu caramba. conheço uma que o psiquiatra falou para a mãe, falou assim, eu só continuo tratando do seu filho depois que você se separar desse homem, porque não tem tratamento que dá conta de tirar a ansiedade dessa criança. É claro, tá Entendeu? sempre ali no problema. O pai joga não só com a mãe, ele joga com o filho. Porque o narcisista, ele quer que você se ocupe com ele. Ele quer que você fique com ele na cabeça dele o tempo todo. Então, se você não está perto dele, ele quer que você se preocupe com ele, que você fique pensando nele. Então, ele vai fazer de tudo para se manter presente na mente daquela pessoa, mesmo quando ele estiver ausente. Nem que seja criando essas expectativas. E depois que as pessoas vão para o tratamento e conseguem enxergar isso tudo, porque é muito importante isso. Elas conseguem se libertar dessas pessoas, o que você, assim, é claro, numa média do que você vê no consultório. A maioria consegue se libertar. Graças a Deus. A maioria. É realmente uma porque libertação. ela vai se fortalecendo,
E vai conseguindo ela entender o que está acontecendo. ela vai recuperando a autoestima dela. Eu, no início, eu comecei a contar um caso, pulei para outro e não contei, né? Que as vias vão multiplicando na cabeça. Vamos abrindo aqui portas. Mas me fez lembrar isso aí, que foi de uma paciente que passou 35 anos com um narcisista, porque ela veio de um lar onde ela não tinha referência de amor próprio. Ela não teve amor de mãe, ela não teve amor de pai. Ela viveu num lar conflituoso, de muita guerra, muita agressão. Então, a agressividade, a falta de afeto, faz parte do que aquela pessoa, do universo que ela conhece. Então, ela está dentro de um relacionamento com um narcisista agressivo, sem afeto, que dá migalhas de afeto de vez em quando, aquele é um ambiente comum para ela. Aí ela fica, entende? Ela sofre, mas ela permanece. Aí essa paciente, no processo lá de terapia dela, ela me contou que uma colega, uma amiga, chegou para ela contando de um namorado que tinha acabado de conhecer, que era um príncipe. E falou muitas coisas daquele príncipe, e me dava presente, me levava para restaurante bacana. Em um mês fez tanta coisa para mim, a amiga ficou encantada, né, com o tal namorado. Passou um mês. Essa minha paciente pergunta para a amiga: e aí, como é que tá o namorado? Falou assim: já tá longe, mandei para longe. Ela falou assim: mas como, não era um príncipe? Ela falou assim: pois é, a gente marcou um dia e eu atrasei no encontro e 10 minutos. E quando ele me recebeu, ele estava uma arara. Dentro do restaurante, ele me humilhou, me xingou, falou comigo que eu nunca mais ia fazer ele de idiota, de fazer ele esperar. E que ela falou assim: eu vi outra pessoa ali. Ela viu a pessoa, né? Aí ela viu a pessoa. E aí, essa minha paciente falou assim: mas o que você fez? Ela falou assim: eu disse para ele que realmente, que nunca mais eu ia dizer aquilo para ele, porque nunca mais ele ia me ver. Então, eu estou comparando uma pessoa que a primeira reação de agressividade, ela falou: isso não é para mim. A outra, que tinha vivido a vida inteira num ambiente agressor, ficou naquele ambiente porque era familiar. Quem é criado, quem tem uma boa autoestima, quem tem amor próprio, a primeira agressão você percebe que você não merece aquilo, entendeu? Por isso que as pessoas precisam cuidar de si mesmas, elas precisam recuperar o amor próprio. Quando elas recuperarem a autoestima, a identidade, o amor próprio, a segurança, elas vão ter força para dar um basta numa situação abusiva. Se essa mulher não tivesse uma estrutura psicológica firme, ia cair igual essa que ficou 35 anos num relacionamento assim. Exatamente. Com certeza. E aí ela ouvindo o relato, ela falou assim: gente, olha, eu não consegui fazer o que ela fez. Isso aí. Ela conseguiu se ver ali naquela situação e falou: não fiz o que ela fez, não consegui fazer isso. Isso mesmo. E ter essa força para poder dar a volta por cima. Isso aí. E no ambiente digital, você acha que é propício para os narcisistas aparecerem? Tem alguma coisa que você veja nisso ou não? O ambiente digital, ele é bem fortalecedor do narcisismo, né? Principalmente do narcisismo exposto, né? Porque no digital, você quer aparecer. Só mostra o lado bonito. Você mostra o lado bom. Não, só mostra o lado bom. Né? Ninguém mostra descabelado, pobre, boleto para pagar, nada disso. Tá né? sorrindo, brindando. Assim. E você acaba se habituando a essa... o ambiente digital, ele fortalece essa necessidade de validação. Porque a pessoa fica dependente, né, dos comentários, dos likes, do seguidor. Você vai construindo vai fortalecendo aquela necessidade do retorno do outro, né? Às vezes eu fico muito preocupada com crianças que já têm o seu canal no YouTube desde pequenininha. Essas crianças vão crescer dependendo da aprovação do outro. Isso é um perigo. Horrível. Com certeza. Não é? E aí, se tem crítica, se tem uma coisa negativa, desmonta aquela pessoa. Desmonta, exatamente. Faz que nem eu não leio comentário. Nunca leio. Tem uns comentários que eu também não leio, não.
Pra não me irritar com o que a pessoa tá escrevendo, melhor não. eu falo, não vou ler não, deixa pra lá. Já as mensagens que me mandam no direct... Não, essas eu leio aí todas. Eu leio. Essas assim. eu leio porque a pessoa tá escrevendo alguma coisa, tá pedindo uma ajuda, tá, né? Você fez um podcast com tal pessoa, o que você acha disso? Você pode me orientar naquilo? As pessoas sempre são muito gentis nos comentários. São educadas, eu converso, respondo. Aí eu faço questão de responder. Mas em comentário ali aberto, eu falo, vai falar coisa que eu vou dizer, por que tá falando isso? Nem sabe do que tá dizendo. Já passo assim, ó, para não me aborrecer. Eu, graças a Deus, também, raramente eu encontro algum comentário negativo, mas de vez em quando aparece um narcisista ali, né, falando assim, não vai falar de outra coisa, não? Ah, mentira, sério? Aí você fala, vou falar pra você. Já vontade. Pra você que eu tô falando. Quando é que você começou? Que absurdo falar disso. Que ridículo ficar falando disso. Eu falo assim, é bem sugestivo o seu comentário, viu? Dá para entender quem é você a partir do seu comentário. Exatamente. E você tem um perfil muito bom falando sobre isso. Quando é que você começou ali no Instagram a postar os vídeos? Porque imagino que você deve ter ajudado muita gente. Olha, graças a Deus, eu tenho tido, assim, um retorno tão maravilhoso das pessoas. Todos os dias eu recebo pessoas agradecendo por ter tido a vida salva. E isso, a internet tem esse poder, né, de ir para todos os lugares. Uma vez, há pouco tempo, acho que deve ter 2 anos ou 3 isso, eu fui fazer algumas palestras em Portugal. Aí eu estava na esteira. E quando estou numa viagem internacional, eu morro de medo de ser parada por alguém e a pessoa invocar que tem alguma coisa errada. A gente não tem nada errado, né? Tá tudo certinho. Mas quando o fiscal para você já, né? E aí, é desagradável mesmo. É desagradável. Aí a moça que estava na esteira, uma fiscal... quando você estava botando a mala, né? Quando estava passando a mala, a moça da esteira, uma portuguesa... você falou que estava na esteira, eu pensei que você estava fazendo ginástica. Não, a esteira de bagagem no aeroporto. A esteira de bagagem no aeroporto. Aí ela falou uma coisa no meu ouvido. E eu achei que era alguma coisa com a minha mala. Eu falei assim, tem algum problema com a minha mala? Estava passando o raio-x, né? Aí ela falou assim, não, você salvou a minha vida. E eu só quero agradecer. Eu falei, aí eu não estava conectando na hora o que era, né? Eu falei assim, mas não estou entendendo. Aí ela falou assim, os seus vídeos sobre narcisismo, eu identifiquei o que eu vivia há anos e estava me matando. E por causa dos seus vídeos, eu levantei a cabeça e cuidei da minha vida. Olha que coisa, hein? E gratificante, aí, né? Muito. Nossa. Aí quando eu atravessei a esteira e estava do outro lado, ela gritou. Ela falou, não para, viu? Ela gritou lá do outro lado. Olha só que legal. Então, todas as vezes que eu pensei em parar, alguém passa uma mensagem para mim e fala, por favor, não pare. É mensagem divina, Deus soprando, ó, para Deus não. Não para não, tem muito narcisista por aí. Não, que você tá ajudando muita gente. Deus falando, né? Tá salvando muita gente aí. Graças a Deus. Eu vejo isso como uma missão, né? As pessoas também te pedem socorro, devem ter pelo direct, né? Devem falar o que eu faço. Você atende online? Atendo. Eu fiz um programa, né? Como tem muitas pessoas que procuram atendimento, eu não dava conta. Se eu atendesse 24 horas por dia, eu não conseguia, sei lá. Aí eu fiz um programa, chama Jornada Revendo Caminhos. E esse é um programa terapêutico de 1 ano, né? Tem mais de 1000 pessoas que estão dentro desse programa. E as pessoas se libertam ali. Porque ali, ela não só entende sobre o narcisismo, mas ela entende sobre ela. Ela trata dos traumas de infância, ela entende como foi o percurso da vida dela que construiu os equívocos que fizeram com que ela fosse uma dependente emocional. E aí ela vai se fortalecendo e vai recuperando a identidade delas, e é lindo de ver. Isso abre, é lindo de ver. Turma que abre ou fica aberto sempre para a pessoa entrar a qualquer momento? Ela ainda tem uma turma que está aberta. São turmas? Então, são turmas. Eu tenho uma 3ª turma agora, ela vai fechar agora no mês que vem, mas ainda está aberta ainda. Então dá tempo para o povo aí que está precisando se inscrever. Dá tempo de passar aí pelo direct aí uma mensagem para mim e a gente, né, te explico melhor sobre isso. Tem salvado muitas vidas, graças a Deus. Que maravilha. E por que você decidiu focar todo o seu trabalho no narcisismo? Como é que foi? Acabou acontecendo ou teve alguma coisa específica que te levou para isso? Menina,
foi de Deus, tá? Foi Deus purinho. Eu sou psicóloga há 40 anos e eu nunca tinha me tocado desse assunto, até uns 4 anos atrás. Quando em uma semana eu recebia pessoas todos os dias falando do mesmo problema. Aí eu falei, não, eu aprendi uma coisa com Deus assim. Eu li uma frase uma vez que dizia assim, quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Nunca mais eu esqueci disso. Então, quando as coisas começam a acontecer meio misteriosa, eu pergunto para Deus, qual é o recado? Né? O que o senhor está querendo me dizer? E foi uma semana. Mas aquilo foi tão intenso, de um dia, todos os dias, pessoas novas chegando com a mesma história, que no final de semana eu estava muito esgotada. E eu chorei muito. Aquela semana eu chorei muito. E eu perguntei para Deus, o que significa isso? E aí eu comecei a descobrir que existia o transtorno de personalidade narcisista. Aí eu comecei a estudar, comecei a receber, uma especialista na comecei a receber as pessoas e aí foi desenrolando a história desse jeito. Comecei a gravar os vídeos e muita gente se libertou. Claro que eu não sou a única pessoa que fala sobre isso, mas eu sei que falar sobre isso para mim é um chamado de Deus. Sim, não foi uma escolha por um tema que está em alta. Sim. Entendeu? Porque eu nem sabia que o tema estava em alta. Não, 4 anos atrás eu acho que não falavam tanto. Agora que eu tenho escutado, né? Acho que 4 anos atrás não estava tão em alta assim. Pois é. Mas foi uma direção de Deus mesmo. E que bom que está em alta. Porque daí bota a luz no problema. E as pessoas vão, quanto mais vídeos, mais coisas, mais podcasts falando sobre o assunto, mais as pessoas vão identificando. Isso. A gente tem gente que assiste a gente na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, em tudo quanto é canto. Então, assim, vai espalhando isso para o mundo todo. Com certeza. Né? E as pessoas que assistiram esse aqui e quiserem saber mais, segue lá o Instagram. Isso, eu vou até dar o seu Instagram. Olha, gente, sigam. @Elizabeth, o pessoal vai botar escrito com Z e TH no final, C Pimentel. C não tem ponto nem nada. Não. Elizabeth C Pimentel. Mas vai estar escrito aqui embaixo. Isso. Então vão lá, sigam o perfil e lá vão ter todos os vídeos, tudo para as pessoas poderem saber. E tem também como é que você falou? A Jornada Revendo Caminhos. Jornada Revendo Caminhos, olha só. E alguém que precisar de um atendimento, faz o quê? Te manda um direct. Pode mandar no direct. Você lê? Leio todos. Direct. Que maravilha. Direct eu leio todos. Ótimo, ótimo. E você que está vendo, que eu tenho certeza que você gostou, com tanto conteúdo bom, esclarecedor, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Às vezes você manda para alguém que você nem sabe que essa pessoa está precisando ouvir isso. E tá você vê a importância. Com alguém narcisista, né? Exatamente. E vai uma libertação para essa pessoa. Não esqueça também de dar o seu like, tudo isso é importante. Não é isso? Tudo bem. Olha, muitíssimo obrigada. Gostei muito. E acho que realmente ajudar muita gente. E eu fechei muitos diagnósticos. Mas não pode tacar sapato em ninguém para fazer isso. E olha que a gente não falou tudo, né? A gente só pegou a pontinha do iceberg. Olha só, tá vendo? O restante você já vai ver lá no curso dela. Tá? Isso aí. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Que bom. Obrigado pelo convite, Deus obrigado pela confiança. Obrigada. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bertaldinho sempre azul, sem ser narcisista. Graças a Deus.